cidade construída para ser a capital do país, com setores bem definidos. No centro, os prédios do governo e um lago artificial. Esta poderia ser a descrição de Brasília, certo? Mas não é. Estamos falando de uma cidade localizada do outro lado do continente, Canberra, na Austrália. Ela foi planejada como Brasília e reúne muitas semelhanças. O Júlio mora por lá e vai contar pra gente. Júlio, como funciona aí? Olá, meu nome é Júlio Franco, sou jornalista, moro há 10 anos aqui na Austrália e há 7 tenho residência aqui em Canberra. Sou de Brasília, hoje trabalho no governo local aqui do território da capital australiana e como um bom brasiliense não tem como não comparar Canberra ou Canberra com Brasília pela estrutura, pela arquitetura. Eu tenho uma teoria por tanta similaridade que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa beberam da mesma água que o arquiteto americano que ganhou a competição para desenhar Canberra bebeu. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês, a começar por aqui, pelo Parliamentary Triangle, ou Triângulo Parlamentar, que seria mais ou menos a esplanada dos ministérios deles. A cidade começou a ser construída em 1913, após uma disputa internacional de arquitetos, e os arquitetos Walter Burley Griffin e a esposa dele, Marion Mahoney Griffin, ganharam a competição. Tanto que uma das similaridades que eu vejo com Brasília é o lago. Tem um lago que divide a parte norte e a parte sul, e esse lago leva o nome de Walter Burley Griffin. Como o Lago Paranoá, o lago Walter Burley Griffin também levou alguns anos para se encher, e algumas pontes dividem a parte norte e a parte sul de Canberra. Canberra foi desenhada para caber dentro de um vale. Como vocês podem ver, a região está completamente cercada de montanhas, e o desenho do plano inicial da cidade foi feito com formas geométricas. O Parliamentary Triangle, por exemplo, o Triângulo Parlamentar, está dentro de um losango. E esse losango tem várias avenidas que saem dele e conectam a região sul. Essa parte também está dentro de um hexágono, e desse hexágono também saem as principais avenidas da região norte da cidade. A região sul e a região norte são conectadas basicamente por duas pontes. Essas pontes não são tão monumentais quanto a ponte JK, mas têm uma importância bastante grande aqui na cidade. No Brasil, o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal diz que o plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Ele é uma lei municipal que indica objetivos para a política urbana das cidades, que envolve diversos aspectos, como meio ambiente, transporte e habitação. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado e especialista em direito urbanístico, Francisco Gago. Doutor Francisco, seja bem-vindo aqui ao Como Funciona Aí. Queria que o senhor explicasse para a gente esse conceito de cidade planejada. Ela pode sair do zero, mas pode ser também uma cidade que foi adaptada para melhorar aí, vamos dizer assim, o funcionamento dela. O que isso, essa organização, tem a ver com o direito urbanístico? A cidade planejada tem origem em um planejamento prévio, um projeto pré-definido. Fica fácil imaginar que elas são implantadas em áreas onde não há ocupação significativa, como se fosse uma página em branco, um território em branco, no caso. Isso não quer dizer que cidades que surgiram de forma natural, orgânica, não são planejadas ou não podem ter seu desenvolvimento induzido. Seja prévio ou não, o plano urbanístico tem por meta organizar o uso dos espaços públicos e privados, garantir melhores condições para os habitantes com pensamento a longo prazo. O direito urbanístico, assim, é o ramo do direito que estuda o conjunto de normas, de leis que disciplinam a atividade urbanística, que buscam ordenar os espaços das cidades. Temos aí o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que estabelece diretrizes gerais para a política urbana em conformidade com a Constituição Federal. Temos a figura do Plano Diretor Estratégico, que é uma lei que traça princípios e diretrizes do desenvolvimento urbano e rural,
criada para organizar especificamente o crescimento e funcionamento da cidade. É uma lei local, municipal. O plano diretor costuma vir acompanhado ainda de leis de parcelamento e uso e ocupação do solo, que definem os parâmetros necessários para garantir o desenvolvimento pretendido pelo plano diretor. Assim, a organização da cidade tem tudo a ver com o direito urbanístico. Transporte público de qualidade, saneamento básico. Uma cidade planejada, ela nasce para ter esses serviços, né, à disposição, vamos dizer assim, do cidadão. Esse é um direito já, como o senhor estava falando, previsto pelo direito brasileiro, pelas leis brasileiras? De que forma que o cidadão tem esse direito de morar numa cidade planejada, que tem uma boa qualidade de vida? Sim, a política urbana deve seguir diretrizes para assegurar moradia, saneamento, infraestrutura, transporte, serviços públicos, trabalho, lazer. O Estatuto da Cidade, que mencionei antes, prevê diversos instrumentos de política urbana, através da criação de leis, de tributos específicos, fixação de plano orçamentário adequado, as figuras da desapropriação, do tombamento que vocês vivenciam aí em Brasília, a figura de parcelamento compulsório, até a figura da outorga onerosa, que é muito adotada em outros municípios, que visa incentivar aí um potencial consultivo e pegar essas contrapartidas financeiras para investir na cidade. Vamos lembrar também que a Constituição Federal confere maior protagonismo, no caso, ao município, para tutelar seus interesses locais. O que uma cidade bem planejada, Marina, pode proporcionar, né? Melhor mobilidade urbana, qualidade de vida e redução da desigualdade social. Uma coisa é certa, não pensar na cidade acaba afetando o bem-estar social. Vamos voltar agora à Austrália. O julho revela outras semelhanças da capital australiana com a capital brasileira e como funciona o transporte público de lá. Para entender Canberra, nós temos que entender um pouquinho da história australiana. O país passou a se autogovernar em 1901 e desde então houve uma disputa entre Sydney e Melbourne para saber qual dessas duas cidades seria a capital da Austrália. Até que em 1913 chegaram em um acordo e resolveram construir uma nova cidade que seria localizada a 3 horas e meia de distância de Sydney e a 7 horas de distância de Melbourne. Se você vai dirigir de uma cidade a outra, você tem que necessariamente passar por Canberra. Aqui essa região é habitada há milênios por aborígenes das tribos Ngunnawal e Ngambri. Essas duas tribos conheciam essa região aqui como Canberra. Essa palavra significa reunião ou reencontro, que faz muito sentido de estar no meio do caminho, fazendo uma união entre Sydney e Melbourne. Outra similaridade que eu vejo com Brasília é que Canberra depende muito de carro. Hoje, 90% das casas têm carro e dessas, 32% chegam até 2 carros e 35% chegam a ter até 3 carros por casa. Isso acaba ocasionando diversos problemas no trânsito. Bom, agora eu estou em frente à Embaixada do Brasil para falar de setor de embaixadas, como tem em Brasília também. Por exemplo, aqui ao lado fica a Embaixada de Singapura. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais a setorização com o comércio local que fica próximo à minha casa. Vamos lá! Bom, agora eu trago vocês aqui no comércio local da minha quadra. Como em Brasília, o comércio local é separado do residencial. Aqui você vê, do outro lado da rua, você vê casas, né? Canberra é bastante vertical, então você vai ver mais casas aqui. Já do outro lado, você vê o prédio do meu comércio local. É aqui que quando eu preciso fazer umas compras mais rápidas, tomar um café, eu venho andando. Eu fico por aqui, espero ter mostrado um pouquinho de Canberra para vocês. Doutor Francisco, qualquer semelhança, neste caso, não é mera coincidência, né? O planejamento urbano tem a ver com a garantia da função social da terra. Vamos explicar o que significa isso? Claro, vamos lá. O direito de propriedade é tratado como um direito fundamental pela Constituição Federal. A mesma Constituição que consagra que a propriedade atenderá à sua função social.
A propriedade urbana cumpre a função social quando atende às exigências de ordenação da cidade expressas no plano diretor que mencionei anteriormente. Assim, a função social é regulamentada por leis infraconstitucionais. O direito de propriedade fica balizado pela lei, de forma que nem tudo será possível. O interesse individual cede espaço para interesses coletivos. Em termos gerais, Mariana, a função social não é atendida quando um terreno não está edificado, ou seja, não há área construída nele. Na hipótese de subutilização, ou seja, existe edificação no terreno, mas ela é tímida diante do que a lei exige como um mínimo de área construída. E também a hipótese de não atendimento da função social, que é na hipótese da edificação não ser utilizada, ou seja, ela está desocupada. Então, é uma questão de organização do espaço urbano mesmo, literalmente de incentivar determinados usos, tamanhos de propriedade em determinadas regiões da cidade. Por que na prática é importante você, por exemplo, delimitar o tamanho de um terreno? Imagine a seguinte situação, você ter quadras extremamente grandes, com grandes percursos a serem percorridos. Ela acaba sendo desinteressante, por exemplo, para a circulação de pedestres. Você cria dificuldades de acesso a outras localidades. Então, você fixar tamanhos mínimos e máximos de tamanho de lotes acaba facilitando a locomoção. E uma outra questão, o senhor estava falando de plano diretor, né? Que tem aqui no Brasil, as cidades fazem esses planos diretores. A participação popular das pessoas, do cidadão, neste planejamento é um direito previsto na legislação brasileira? E como que ela acontece? A Constituição Federal é claríssima, né? Nosso Estado é democrático, ou seja, todo o poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. O Estatuto da Cidade prevê ainda instrumentos para a gestão democrática da cidade, como criação de órgãos colegiados com participação da sociedade civil, realização de debates, audiências públicas e consultas públicas. É comum que as audiências públicas, por exemplo, ocorram no âmbito das câmaras municipais, durante o processo legislativo. E até para evitar inclinações desnecessárias ao processo legislativo, é importante que a realização desses instrumentos de participação popular estejam disciplinados em lei, né? A publicidade, a disponibilização dos documentos e as informações produzidas durante o processo de elaboração de lei ou do planejamento da política urbana também são formas de assegurar a gestão democrática. É obrigatório o Estado ou o município fazer audiências públicas para ouvir a população? É obrigatório por imposição constitucional, Marina, mas os municípios podem disciplinar em que extensão essa participação popular vai ocorrer. Por exemplo, o número de audiências, regiões da cidade, algo a ser pensado. Então, existe uma margem de discricionariedade de fixar a quantidade de audiências públicas a serem realizadas. Excelente. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. Se a Austrália planejou uma capital, o Japão elaborou e executou o projeto da construção de uma cidade para ser um centro científico do país. Próximo a Tóquio está Tsukuba. O local foi todo planejado para abrigar institutos de pesquisa e uma das maiores e mais renomadas universidades japonesas. A Lume é estudante lá e vai mostrar como funciona a vida e a organização da cidade. Olá pessoal, eu sou a Lume Mada, natural de Araçatuba, interior de São Paulo, e atualmente eu moro aqui no Japão e hoje eu vim mostrar para vocês como funciona aqui. Atualmente eu estou morando na cidade de Tsukuba, onde eu faço meu mestrado em Políticas Públicas Internacionais na Universidade de Tsukuba. A cidade de Tsukuba foi criada na década de 1960. Naquela época, a cidade foi planejada para ser conhecida como a Cidade da Ciência. E foi nesse tempo em que o governo japonês percebeu que a cidade de Tóquio estava muito lotada e que gostariam de realocar seus institutos de pesquisas para fora da cidade. Assim, a cidade de Tsukuba foi criada
sendo conhecida como a Cidade da Ciência. Tsukuba se tornou a maior cidade científica do Japão, atualmente contando com 29 institutos de pesquisa e instituições educacionais, no qual elas abrigam mais de 20 mil pesquisadores que estão fazendo seus projetos em diversas áreas de pesquisa. Tsukuba possui uma extensa área verde, com diversos parques urbanos, o Monte Tsukuba, que é um dos montes principais do Japão, e, assim como todas as cidades interioranas do Japão, ela tem diversos campos de arroz espalhados pela cidade. Com esse grande fluxo de estudantes e pesquisadores estrangeiros chegando na cidade, a universidade criou dormitórios estudantis e a cidade de Tsukuba criou também a Ninomiya House, que é um prédio residencial para os pesquisadores estrangeiros que vêm para a cidade trabalhar em institutos de pesquisas ou na universidade. E tem mais cidades planejadas pelo mundo. Uma delas é Washington, nos Estados Unidos. Ela foi estabelecida pela Constituição norte-americana para servir como capital do país. O presidente dos Estados Unidos, George Washington, escolheu a área às margens do rio Potomac. Para projetar a cidade, ele nomeou Pierre Charles L'Enfant, que apresentou uma visão de cidade moderna e arrojada, com grandes avenidas e espaços cerimoniais, e um sistema de grade no qual o centro seria o edifício do Capitólio. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em direito urbanístico, Francisco Gago. Doutor Francisco, a gente viu aí que o Japão preparou essa cidade toda para receber pesquisadores, estudantes. É importante, quando você vai realmente fazer um planejamento de uma cidade, pensar em tornar essa cidade também mais inclusiva? Sim, o conceito da cidade inclusiva, Marina, basicamente é aquela na qual o ambiente físico é amistoso, acolhedor para qualquer condição humana, que permite que toda a população, as pessoas tenham acesso aos espaços, infraestruturas, serviços. A acessibilidade acaba sendo o termo-chave e que é alcançada através da eliminação de barreiras, sejam ambientais ou sociais. Quando se fala na eliminação das barreiras, é importante mencionar o conceito do desenho universal, que propõe o uso dos espaços por todos, propondo soluções técnicas, engenharias, arquitetônicas que são intuitivas e aptas para o uso por pessoas com habilidades diferentes, sem a necessidade de adaptações, né? Eu acho que o exemplo mais simples que a gente tem, por exemplo, é de portas automáticas, né? Que elas têm sensores e permitem o acesso por qualquer tipo de pessoa, e entre outras soluções que são adotadas. Mas a tecnologia também assume um relevante papel na inclusão urbana. Hoje já se faz alusão à cidade inteligente, que abarca no seu planejamento a integração de tecnologias. Quando os espaços não são bem pensados, parte da população, diante de eventual limitação, acaba sendo excluída. Então, todos devem se beneficiar do desenvolvimento da cidade. O conceito dessa cidade no Japão é interessantíssimo porque ele buscou reunir um aspecto educacional, científico, todo numa determinada região. E, a partir daí, ela criou condições para que essas pessoas pudessem residir também no local, ou seja, gerando essa necessidade de aproximação, tudo. Tenho certeza que eles também devem ter soluções maravilhosas aí em relação da cidade inclusiva e, principalmente, da integração de tecnologia no desenvolvimento da cidade. Doutor Francisco, o Brasil tem outros exemplos de cidades planejadas, assim como Brasília? Brasília é o exemplo que vem na ponta da língua de todo mundo, né? Mas a gente pode citar Salvador, que foi a primeira cidade planejada, Belo Horizonte também, Goiânia. E o que é interessante pensar quando se fala em cidades planejadas, né? Que o planejamento precisa ser contínuo, Marina. A cidade está em constante transformação. O simples crescimento populacional já impacta a cidade. Por isso é importante o constante planejamento, para que uma cidade não se torne obsoleta com o tempo. Inclusive, existe uma previsão legal de que o plano diretor deve ser revisitado a cada 10 anos, justamente para contemplar eventuais ajustes ou necessidades que se façam presentes diante dessa evolução. A cidade é um bicho vivo. Vamos voltar para o Japão. Agora é a vez do Fabiano, que também estuda em Tsukuba, mostrar como funciona o transporte público da cidade, que recebe milhares de pesquisadores e cientistas todos os anos.
Olá, eu sou Fabiano Valon Silveira, estudante de doutorado de Ciências Médicas pela Universidade de Tsukuba. Esses meus 2 anos estando aqui, é possível perceber várias coisas com relação à mobilidade e o urbanismo da cidade. Primeiramente, temos mais de 3.000 alunos estrangeiros na universidade hoje em dia, dentre os 20.000 estudantes. Então, para acomodar todos esses alunos, é necessário uma boa reformulação da cidade. Temos aqui o Tsukuba Center, que é uma exposição gratuita onde as pessoas podem ver pesquisas relacionadas às descobertas aeronáuticas. E ao nosso redor aqui faz parte de um parque, uma praça onde as pessoas podem aproveitar, podem fazer piqueniques. E aqui temos a nossa movimentada estação de Tsukuba. O grande foco dela são ônibus que vão por todas as partes da cidade, assim como para a montanha de Tsukuba, que ela é muito famosa por todo o país. Os ônibus eles estão direcionados para todas as áreas da cidade, um preço muito acessível. Porém, o único problema, a única crítica que eu traria é que o último ônibus ele é 10h30 da noite. Então, se você perder o último ônibus, provavelmente terá que ir para casa caminhando, de bicicleta ou de táxi. Como vocês podem ver, bastante ônibus em movimento. Agora, vamos utilizar o meu meio de transporte favorito, que é o trem, o Tsukuba Express. Demoramos mais ou menos 50 minutos para fazer o trajeto inteiro. Uma coisa que é muito interessante de destacar é que esse trem ele faz uma conexão direta de Tsukuba até Tóquio. Outras universidades ou outras cidades da região e da região oeste, das prefeituras oeste do Japão, não possuem trem direto como esse. O motivo principal foi a questão da Universidade de Tsukuba que listou a estratégia de urbanismo da cidade. Como vocês podem ver, o trem vai partir agora. Muito obrigado e nos vemos por aí. Doutor Francisco, a gente viu aí a preocupação em Tsukuba com o planejamento da mobilidade urbana, né? Aqui no Brasil, as prefeituras também têm por obrigação legal pensar em investimento em transporte público para atender, inclusive, a Política Nacional de Mobilidade Urbana? A Constituição Federal elenca o transporte como direito social. O transporte coletivo é tão relevante que é considerado serviço essencial pela legislação, de forma que, mesmo em cenários de greve, a interrupção deve ser evitada ou minimizada. E, como você mencionou, ainda a lei federal que institui diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, os municípios devem ter um olhar atento para um tema. As diretrizes orçamentárias, as ações programáticas precisam tratar de mobilidade urbana. E a gente tem outros exemplos internacionais de cidades planejadas que pensam, por exemplo, na mobilidade urbana, na qualidade de vida, em outras áreas até que a gente não citou, mas a gente viu no vídeo do Japão, que é pensar em áreas urbanas com áreas verdes para lazer também, porque o lazer também faz parte aí do planejamento urbano e a promoção da qualidade de vida, né? Marina, a questão das áreas verdes ela sempre se faz presente em cidades planejadas. Ela é muito relevante em termos de qualidade de vida, de adequada utilização do espaço urbano, né? A gente pode mencionar cidades como Dubai, né? Dubai que transforma terra em água, água em terra, né? Washington, que é muito presente, né? Essas grandes avenidas, grandes espaços verdes, e a cidade de Singapura também. Doutor Francisco, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça e você encontra tudo lá. Até a próxima!